Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo, mais um de perguntas e respostas. Vamos lá! Muito bem, se você é novo por aqui, nós somos um escritório de design de interiores aqui no canal. Costumo falar sobre assuntos ligados a interiores, mostrar projetos e dar algumas dicas. Hoje é um vídeo um pouco diferente que eu faço de vez em quando, de perguntas e respostas. Se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal. E se você quiser acompanhar a gente mais de perto, você pode se tornar membro e ter acesso a vídeos exclusivos e ver um pouco mais do nosso dia a dia. Cama na varanda. Pode? Arthur, eu sei do que você está perguntando. Vamos lá. A história é o seguinte, ele quer transformar um ambiente de varanda em um ambiente de quarto, né? Vai fazer o fechamento de vidro e quer saber se dá certo, se tem alguma contraindicação. Toda vez que você vai fazer uma coisa que é um pouco diferente do convencional, você tem que tomar alguns cuidados que são um pouco diferentes dos convencionais. Então, quais são os que você tem que tomar cuidado aí? Basicamente, a questão de temperatura e de luz. Vamos falar da temperatura primeiro. Quando você fecha uma varanda com aquele fechamento de vidro, vira uma pequena estufa. Os raios de sol entram, o calor entra e o calor não sai. Então, uma primeira coisa que você tem que saber é se a posição da sua varanda bate muito sol, tanto de manhã ou à tarde. Daí não vai ter muito jeito, você vai ter que colocar um ar-condicionado. Outra coisa nesse âmbito da temperatura, ao contrário, que é o frio. Muitas vezes esse fechamento de varanda fica em algum lugar, uma frestinha, que no inverno pode entrar um ventinho gelado, assim, que pode não ser muito legal para a sua saúde. Então você precisa ter uma instalação impecável para você não ter esses problemas de corrente de ar. Essas frestinhas também, numa chuva de vento, aquela que vem de lado assim, também às vezes espirra alguma coisinha se a instalação não for perfeita. Agora a questão da luz. Você vai precisar vedar a luz para conseguir dormir, né? Geralmente no terraço a gente coloca a tela solar, que tampa o suficiente e deixa o ambiente mais agradável, só para não vir aquela luz muito forte. Para você conseguir dormir, talvez não seja o mais ideal, porque a tela solar, entre as telas, passa bastante luz, não é uma coisa que veda muito bem. Talvez seja o caso de você colocar uma cortina, colocar um blackout, pensar alguma coisa um pouquinho diferente para você ter um pouco mais de conforto, de luminosidade na hora que você for dormir. Mas nada te proíbe de fazer isso, invente, só tome os cuidados para você não ficar numa situação muito desconfortável. Próxima pergunta, Feng Shui atrapalha seu trabalho? Cara, não atrapalha meu trabalho. Eu acho que o Feng Shui chega em conclusões muito parecidas com as que eu chego olhando na prática. Só que ele dá uma explicação um pouco mais simbólica. Então, às vezes, por que colocar uma poltrona numa certa posição? O Feng Shui vai falar que a energia flui melhor, alguma coisa assim. E eu vou olhar o lugar e talvez pensar, putz, ali eu acho que fica mais confortável para a pessoa que está ali, porque não é passagem, ela não está de costas para nenhum lugar que alguém pode entrar e ela pode tomar um susto. Então eu acho que muitas vezes o Feng Shui acaba chegando em conclusões parecidas, só que dando uma explicação um pouco mais simbólica. Então não me atrapalha. Fale sobre apartamentos pequenos. Poxa, dava para fazer um canal inteiro só falando de apartamentos pequenos, né? Mas eu vou puxar a sardinha, não é bem a sardinha, mas eu vou falar um pouco sobre a minha perspectiva em relação a apartamentos pequenos. Muitas pessoas me pedem projetos de apartamentos pequenos, 30, 40, 50 metros quadrados. E geralmente eu não consigo fazer. O que acontece? Essas pessoas que compram um apartamento pequeno, muitas vezes é o primeiro apartamento da pessoa e ela não se programou para fazer um projeto e mobiliar o apartamento. Ela investe 150% do dinheiro que ela tem no apartamento em si, ou seja, ela nem tem todo o dinheiro do apartamento ainda, ela financiou e vai pagando, ou seja, ela já está comprometida com o dinheiro que ela ainda não tem. Daí chega na hora de fazer o projeto, não sobrou dinheiro para fazer, ela não tem recurso para fazer, ela não se planejou para isso. Daí acaba não dando para fazer o projeto, ou porque também às vezes a pessoa não pesquisou quanto sai para reformar um apartamento, quanto sai para mobiliar. Daí quando ela começa a ver esses preços, ela se assusta porque ela não tinha se planejado para isso. E eu estou falando isso especificamente para apartamentos pequenos, porque geralmente é o primeiro apartamento da pessoa e tal. Quem compra um apartamento maior, às vezes já está numa situação financeira diferente, tem um pouco mais de reserva e mesmo que perceba que
a reforma vai sair um pouco mais do que ele tinha previsto, ele tem esse dinheiro para gastar, para disponibilizar. A minha dica, da minha perspectiva, para quem tem um apartamento pequeno e quer fazer um projeto legal, quer mobiliar, quer deixar com a sua cara, quer fazer uma coisa caprichada, é na hora de comprar o apartamento, já pesquisar quanto que sai fazer uma reforma, quanto que sai mobiliar, para ter certeza que você tem o dinheiro tanto para comprar o apartamento quanto para fazer a reforma. Luz fria ou luz quente para a cozinha? Vamos lá. Luz fria ou luz quente? A luz é medida, a temperatura da luz é medida em kelvins, mais ou menos entre 5.000 e 5.500 kelvins é considerada uma luz neutra, uma luz meio branca. Acima disso é uma luz azul, azulada, é considerada luz fria. Abaixo disso é considerada uma luz amarelada, uma luz quente. Uma lâmpada comum de luz quente é 2.700 a 3.000 kelvins. É o que eu uso na maior parte dos apartamentos, dos lugares residenciais. Uma luz fria comum que você compra no supermercado, se não me engano, são 6.400 kelvins. É bem azul. Esse tipo de luz eu não uso em nenhum lugar residencial. Eu uso para situações muito específicas, mas nunca em residência. Na cozinha, tem gente que gosta de uma luz um pouco mais fria, um pouco menos amarelada, um pouco mais para uma luz neutra. E daí, às vezes, eu uso 4.000 kelvins, que já é uma luz um pouco mais branca, mas ainda considerada amarela. Então, respondendo de forma rápida, luz quente ou luz fria? Luz quente, mas não precisa ser a luz mais quente. Pé direito baixo, posso rebaixar apenas as sancas? Em geral, daí é um gosto meu, pessoal, eu prefiro deixar o teto mais limpo, principalmente se é um ambiente pequeno. Se você tem um pé direito baixo, talvez você tenha um ambiente pequeno. Geralmente lugares muito grandes tem mais chance de ter um pé direito mais alto. Então, em um ambiente pequeno, eu não costumo fazer variações em altura de forro. Mas se você tem um ambiente bem grande, eu já acho que pode, em algumas situações, ficar interessante. Mas se você já tem um pé direito baixo, é algo para tomar um pouco de cuidado. Oi, queria uma sugestão boa e barata para cabeceira de cama. Vamos lá. Cabeceira de cama, eu não sei se você está falando do painel da cabeceira ou do móvel da cabeceira, então eu vou falar dos dois. Painel de cabeceira, acho que a solução mais assim, personalizável e barata é você pedir para um tapeceiro. Né? Ele vai fazer uma estrutura de madeira e vai poder revestir de tecido, colocar um preenchimento de espuma. Fica super confortável, você pode personalizar, fazer do tamanho que você quiser, colocar o tecido que você quiser. Vai te dar um pouco mais de trabalho, ir atrás do tapeceiro, ir atrás do tecido, mas é uma boa solução e que pode ficar mais em conta do que você comprar pronto. Com certeza mais em conta do que você comprar pronto. Agora, para o móvel de cabeceira, que de forma politicamente incorreta a gente costumava chamar de criado mudo, né? Você só precisa de um apoio. Se você for comprar um gaveteiro para cabeceira, vai ser um móvel mais caro. Mas se você só quer apoiar um óculos ou qualquer coisa perto de onde você for dormir, pode ser qualquer outro móvel, uma mesinha lateral, qualquer móvel que tenha mais ou menos a altura do seu colchão e sirva de apoio. Pode ser uma mesa lateral, pode ser um banquinho, pode ficar bem legal. Eu já vi alguns casos interessantes em que as pessoas usaram uma cadeira e ficou bom. Então você tem uma variedade de opções de coisas que não precisam ser um gaveteiro e que daí podem ser mais em conta e dar uma cara interessante. Como dar uma cara de spa para o quarto? Simples, mas relaxante. De spa. Quando eu imagino um spa, eu imagino mais um lugar de banho, assim, mas talvez uma sala, tipo sala de massagem, assim, aquela coisa bem aconchegante. Vamos lá. Dois jeitos principais que você pode fazer isso. Um é com luz e outro é com revestimentos e preenchimentos do espaço. Com luz, eu sugeriria que você dimerize a luz para você ter mais controle da intensidade dela e conseguir dar aquele clima mais aconchegante. Você também pode usar bastante luz indireta, que ofusca menos a vista e vai ficar mais agradável. Agora, do ambiente. Quanto mais superfície dura você tiver, mais vai dar eco e mais a questão térmica fica menos agradável também. Então, eu revestiria mais superfícies quanto for possível. Você pode colocar um tapete no chão, já ajuda bastante a tirar o eco.
Você pode revestir a parede com papel ou com tecido. Tecido já é um pouco mais caro. Você falou em conta, então acho que tecido já não é... Ah, não, você falou simples. Simples não quer dizer barato. Tecido pode ser uma solução simples. Colocar algum elemento no forro que também quebre um pouco esse som duro de quando tem um gesso ou uma laje. E preencher mais o ambiente. Colocar elementos estofados ajuda a deixar ele mais aconchegante e deixar o som mais agradável. Alguma planta também. Tomar cuidado com o tipo de planta que você coloca, se é no quarto, mas planta pode ser uma opção. Então tá aí. Iluminação e preencher o ambiente vai deixar ele mais aconchegante. Com a pandemia e o isolamento, podem mudar como a pandemia e isolamento podem mudar a decoração e a arquitetura? Uma pergunta interessante. Eu tenho recebido bastante pedido de reforma em apartamento, que é uma coisa que eu não tinha antes. Geralmente eu fazia mais projetos novos, de lugares que a pessoa está se mudando para ele, não está morando ainda. Agora eu tenho bastante pedido de lugares em que a pessoa já mora, porque durante o isolamento ela percebeu que ela fica bastante tempo em casa e vale a pena ter um lugar mais aconchegante. Então eu vejo que as pessoas estão... Opa, né? Deu uma... Opa, aqui ó, o cotovelinho aqui. Eu estou vendo que as pessoas estão dando mais importância para sua própria casa, porque elas passam mais tempo em casa. Mais importância para a cozinha, porque elas estão cozinhando mais, já que elas estão passando mais tempo em casa. E estão precisando de um ambiente de home office. Então eu imagino que daqui para frente, quem for mudar de apartamento, talvez procure um apartamento ou uma casa que tenha um ambiente a mais em que possa trabalhar. Eu acho que é por aí. E última pergunta de hoje. Como a onipresença da tecnologia tem alterado a decoração e a arquitetura? Outra boa pergunta também. E vamos lá. Algum tempo atrás, digamos 10, 15 anos atrás, eu via o começo da automação e não fazia muito sentido. Porque era muito caro e um pouco inútil. Você precisava de um tablet específico da automação e basicamente o que ele fazia era controlar as luzes do ambiente. Então você tinha que fazer uma coisa que custava quase que um carro no ambiente, só para você não ter que levantar e apertar o interruptor. Tudo bem, era um pouco mais do que isso, mas era basicamente isso. Não tinha a internet das coisas, então não tinha muito mais o que você conseguia controlar. Você conseguia ligar e desligar a televisão sem precisar usar o controle remoto, mas a TV já tinha controle remoto. Você conseguia subir e descer a persiana. Era meio por aí. Agora, com a internet nas coisas, as possibilidades aumentam muito. E as coisas vão ficando mais úteis e não só curiosidades. Eu não sei até onde isso vai parar. Ainda não é uma coisa que está tão barata para ser do nosso dia a dia. Mas indo nas feiras, na última feira que eu fui antes da pandemia, já tinha algumas soluções bem interessantes. Essas coisas já existem. Por exemplo, uma geladeira que sabe o que tem dentro dela. Então, você está no seu escritório, vai voltar para casa e pensa assim, putz, será que eu precisava comprar ovo ou não? Daí você consegue olhar no seu celular se tem ovo na sua geladeira, se você precisa comprar ou não. E um passo além disso, a sua geladeira pode ser conectada ao supermercado e você programar a sua geladeira para já comprar o ovo para você não ter nem que comprar o ovo. Então esse tipo de tecnologia já existe e pode ser que a gente viva uma casa dos Jetsons em breve. Outra coisa que eu vi na última feira que eu fui, que eu achei bem interessante também, é a bancada de cozinha inteligente. Então, ele já fazia praticamente a receita para você. Você escolhia a bancada, é quase que um computador, você dizia qual receita que você queria e ele falava do tipo, pegue 400 gramas de pepino. Daí você pega o pepino, coloca na bancada, ele reconhece que aquilo que está na bancada é pepino, a bancada é balança e ele fala, não, faltam 100 gramas de pepino ainda, você pegou a quantidade errada. Daí você vai lá, pega mais pepino na geladeira, coloca, daí ele fala, beleza, parabéns, agora você precisa de mais 50 gramas de cenoura. Vai lá, campeão, pega 50 gramas de cenoura na geladeira. Daí você pega, ele te fala como cortar o pepino e a cenoura. Como é que ele faz isso? Ele desenha lasers na bancada para você ter a espessura que você precisa cortar. Daí você corta, vai para o passo seguinte, ele já esquenta. A bancada é o próprio fogão, não existe mais boca de fogão. Você põe a panela em cima da bancada, ela esquenta a panela ali mesmo, na própria pedra.
Você não vê mais a boca do fogão. Daí você põe a panela ali em cima, ele já esquenta na temperatura que precisa ter. Chega na temperatura certa, ele desliga para você. Então a bancada praticamente você vira um funcionário da sua bancada de cozinha. Isso já existe, essa tecnologia em protótipo disponível. Será que vai ser o futuro? Talvez. Muito bem, esse foi o Perguntas e Respostas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça com mais frequência, deixa um comentário aqui embaixo. Se tiver bastante gente pedindo que eu faça mais vezes, eu posso fazer, sei lá, uma vez a cada 3 meses? Uma vez a cada 2 meses? Depende do que vocês quiserem, a gente conversa, ok? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Até mais!